Olá, eu sou o Matheus Herman, estou aqui para apresentar o trabalho da matéria de estágio obrigatório, em que eu fiz o estágio na empresa NHS Sistemas de Energia, que na realidade não foi bem um estágio, foi um projeto de pesquisa da PUC em parceria com a empresa, então eu não tive vínculo empregatício com a empresa, foi tudo relacionado por parte da PUC, né? Meu supervisor foi por parte da PUC, só para dar um contexto geral. Primeiro eu vou dar uma introdução sobre a empresa. Ela é uma empresa daqui de Curitiba, ela foi fundada em 1992, então ela tem 30 anos já. E a sua especialidade são os no-breaks, estabilizadores, painéis solares e alguns outros produtos de sistemas de energia. Ela é fortemente conhecida pelos seus no-breaks, né? Então ela atua aí no Brasil inteiro. Dentre as funções que foram atribuídas a mim dentro desse estágio, a primeira delas foi a adaptação e integração. Então, no primeiro tempo ali, primeiro período do estágio, eu fiz o período da integração, em que eu fui lá assistir um vídeo na empresa sobre os procedimentos em caso de emergência, de subida e descida de escada, por exemplo, como funciona lá na empresa, a questão da fábrica para usar os equipamentos de segurança, conheci todos os setores da empresa, caso precisasse falar com o pessoal, para ter mais autonomia também no futuro. Também fiz análise, segundamente fiz análise dos dados antigos, né? Eu vou detalhar isso mais para frente. Realizei o desenvolvimento de softwares, né? Seja software, fiz em Python, fiz softwares Android, mexi também com sistemas, serviços na nuvem, né? Na AWS. E o foco principal do projeto era realizar ciência de dados com esses dados. Então a gente passou por todo esse período para realizar ciência de dados com os dados processo de manufatura da empresa. Dentre a análise dos dados antigos, primeiramente a gente teve os dados locados no Google Drive, né? Foi fornecida pela empresa uma conta do Google Drive que continha todas as planilhas, todos os manuais, tudo relacionado à empresa. Então a gente fiz a leitura dos manuais, entendimento dos parâmetros, dos testes, como era realizado tudo, e fiz algumas realização de algumas inferências sobre algumas melhorias na questão de padronização dos dados, né, de formatação, que foi isso que foi feito. Então aqui está um exemplo de uma planilha de teste em que posso detalhar ela para você. Ó. Tem todos o código do item, os números de série de cada um dos equipamentos. Então tinha alguns dados que estavam incoerentes, estavam faltantes e tudo mais. E vários equipamentos juntos no mesmo arquivo. Então a gente fez a padronização, formatação desses dados e também a definição dos tipos de dados e formatos de arquivo. Por exemplo, aquele é um arquivo ADS, a gente resolveu trabalhar com CSV por questões futuras de mexer com a nuvem e tudo mais. Então essa foi a primeira olhada, assim, a primeira visão que a gente teve dentro do projeto, dentro do estágio. Segundamente, a gente fez o desenvolvimento de um software, que esse software ele seria para coletar os dados de teste da linha online. Então, a gente fez a visita lá no ambiente de produção para entender o que era feito lá pelo operador. Então, o cara ia lá e media com multímetro as questões do no-break, preenchia num formulário em papel, que está detalhado aqui do lado, e daí outra pessoa ia lá e jogava isso pro Excel, que é aquele Excel, aquela planilha anterior ali. Então a gente conversou com o operador, viu o que gostaria de ser mudado, como poderia ser feita a automatização desse processo. A gente fez levantamento de requisitos, definição do escopo ali, o que a gente ia coletar desses dados, as informações. E após isso a gente fez a coleta dos dados em si. Então eu peguei um formulário lá do operador, fiz a obtenção das informações referentes aos testes, né? Então quais parâmetros eram coletados, quais as unidades, tudo, e fiz a geração de um modelo lógico para a aplicação, né? Então gerei uma tela inicial ali, quais dados seriam coletados, de que forma seriam coletados, o que seria manipulado, onde a gente jogaria isso, para fazer então depois o desenvolvimento em Python. Então tá aqui o exemplo final de como ficou a aplicação em Python, que coleta os dados de teste, né? Então a gente fez um coletor dos dados de teste para automatizar o processo de testagem na empresa, e a gente salvou todos os dados completos, não somente alguns como era salvo antes na planilha. A gente salvou exatamente como estava no papel aqui todos os dados e fez a sincronização com a nuvem também. Então essa é uma parte que eu já tinha dentro da empresa, a questão do Data Lake da AWS, então a gente fez a adaptação para o Data Lake da AWS.
e começou a salvar esses dados lá. A gente estruturou os buckets, estruturou tudo para poder salvar esses dados no Data Lake da AWS, para poder fazer ciência de dados depois com esses dados. Paralelo a isso, eu fiz o desenvolvimento de um aplicativo Android, que é parte de outro projeto da PUC com a NHS, que é para fazer a detecção, o cadastro de equipamentos com defeito. Então aqui está um exemplo do código-fonte, né, do aplicativo. Então ele foi desenvolvido para cadastro cadastro dos equipamentos com defeito. Né? Então ele pode selecionar o local de origem, se é um defeito especial, pode clicar no botão e abrir a câmera para escanear o código de barras do próprio equipamento. E ele foi desenvolvido em Java usando a IDE Android Studio e também salva esses dados no Data Lake da AWS. E aqui foi feita a implementação do aplicativo Android, né? Foi testado e implementado na linha de produção já da empresa. Então aqui é uma foto do treinamento do operador e dando as instruções de uso do app. Também foi feito o desenvolvimento AWS, então a gente fez a integração com alguns serviços de nuvem. A gente usou primeiramente o banco de dados na AWS, eu fiz a estruturação do 1 EC2, além do Data Lake, né, que já tinha por parte da empresa. Fiz a estruturação do banco de dados no EC2, fiz a criação do EC2, estruturação de todo o banco de dados, criação das tabelas, tudo. Fiz a criação dos grupos de segurança na Amazon, tudo. E também geri os acessos, né? Fiz as credenciais de acesso, definição de grupos de segurança e o acesso para os outros usuários, que são os outros participantes, né, dos projetos da PUC com a empresa. E aqui um exemplo da manipulação do banco de dados, a criação da estrutura, né, das tabelas, com a inserção dos dados, que foi o que a gente possibilitou a automação dos softwares para fazer a validação dos logins, né, de acesso aos softwares e também salvamentos de alguns dados transacionais das aplicações que ficam salvos nesse banco de dados. O alinhamento das atividades foi feito através de reuniões presenciais, então houveram algumas reuniões presenciais para alinhamento, como monitoramento do que foi implementado, conversa com o operador para saber se tem alguma mudança a ser feita, conversa com o pessoal da TI para saber se está tudo certo no andamento dos projetos, e reuniões de alinhamento com os professores também e com o pessoal da própria empresa. Houveram também reuniões remotas, que são reuniões semanais, né? Só que algumas foram feitas na empresa e outras remotas, que majoritariamente foram feitas remotas, por conta dos horários também, porque eu tinha aula, elas são feitas normalmente nas quartas às 11 da manhã, então eu tinha aula até 9h40, não daria tempo de se deslocar até a empresa, então a gente fez remotamente, semanalmente, as reuniões. E era mais para alinhamento, para saber se estava andando tudo certo com os projetos, que foi feito semanalmente, que foi desenvolvido, e para tirar algumas dúvidas também. Aqui a comunicação via e-mail, né, que foi constante, sempre havia atualizações a ser feitas, dúvidas para ser tiradas, então a comunicação via e-mail foi constante, e também a comunicação via Bitrix, que é um software, né, de comunicação como o Slack, por exemplo, e a gente utilizou ele para se comunicar com o pessoal da empresa, se comunicar entre o pessoal do projeto para saber o que cada um estava precisando para manter, não ficar dependente do WhatsApp ou do e-mail e da reunião semanal, por exemplo. A autonomia e responsabilidades, então eu tive autonomia para fazer a realização das tarefas de maneira independente, então a gente alinhou na reunião o que eu teria que fazer, né, foi me passadas as atividades e eu poderia desenvolver da maneira que eu achasse melhor, digamos assim, estando dentro do padrão, né, estando dentro daquilo que foi solicitado pela empresa. Os prazos eram flexíveis, mas nem tanto, eu podia, se a gente estabelecesse que eu teria um mês para fazer aquele trabalho, né, eu daria um prazo de um mês, se acontecesse alguma coisa, eu precisasse de mais 2 semanas, por exemplo, era tudo bem, mas eu teria que entregar o quanto antes, né, para não atrasar os procedimentos da empresa. Alinhamento de resultados, então a gente fazia as reuniões semanais para alinhar o que estava sendo desenvolvido, então a gente precisava ver se os resultados eram satisfatórios, se era aquilo que o pessoal estava esperando, se era aquilo que o operador estava precisando também, para deixar tudo alinhado com a empresa, tanto com a empresa quanto com os professores também. Né? Localidade flexível, então eu pude trabalhar tanto no LAS da PUC, onde é alocado o projeto, ou na empresa, ou na minha casa, nos meus computadores pessoais, foi bem flexível nessa questão.
E eu tive bastante voz ativa nas decisões também. Então, durante as reuniões, se eu não me sentisse satisfeito em fazer alguma atividade que eu não gostei, eu podia falar, podia tomar decisões de questionar por que não fazer de um jeito, por que não fazer de outro. Claro que respeitando também os professores e o pessoal da empresa que tem muito mais experiência do que eu, né? Mas sempre tive voz ativa nas decisões e isso foi bem importante durante o andamento do projeto, porque eu pude fazer as coisas da maneira que eu me sentia mais confortável, né? Claro que tive que aprender muita coisa, mas fiz da maneira que eu me senti mais confortável e que foi interessante para a empresa também. Dentro dos resultados obtidos, a gente teve o aplicativo que já foi implantado na linha de produção, então está funcionando 100%, apesar de que agora ele está em breve manutenção, só porque a gente vai precisar de uma certificação com a PUC, mas nas próximas semanas ele já vai estar já vai ter voltado a funcionar 100%. O software Python está finalizado, a gente só está aguardando a certificação com a PUC também, já foi gerado o arquivo hash, já foi feito tudo para fazer a certificação por parte da PUC para enviar para a empresa para eles instalarem na linha de produção. O banco de dados AWS já está estruturado, já está funcionando, a gente já está podendo salvar e coletar os dados de lá, os dados transacionais. E os dados de teste já estão também coletados para fazer ciência de dados com eles. Por parte do outro projeto já está sendo feito coleta a ciência de dados, já estão sendo gerados alguns dashboards no Grafana, porém por parte do nosso projeto ainda não, por conta de ter que ter feito toda essa estrutura, né, todo esse background para a gente poder fazer enfim a ciência de dados. Alguns benefícios e dificuldades. Então, de benefícios eu tive uma experiência real, né? Minha primeira experiência trabalhando profissionalmente, né? Então, tive o desenvolvimento de habilidades profissionais, como aprender novas tecnologias que eu não tive contato na universidade, aprendizagem prática, né? Então, eu tive que botar a mão na massa, né? Para aprender tudo aquilo que eu ainda não tinha visto na prática na faculdade. Claro que a correria com prazos e cobrança foi inevitável, então eu sofri um pouco com isso no começo também, mas foi um benefício muito grande aprender, ter essa experiência de ter que fazer as coisas mesmo e não poder postergar e tudo. A gente fez, e por parte da empresa a gente fez a automatização dos processos, né? Então os softwares que foram criados já estão automatizando alguns processos da empresa, facilitando também a vida do pessoal lá. E a gente já pôde fazer a identificação, a ideia é fazer a identificação de falhas nesses processos de manufatura antecipadamente. Algumas dificuldades foi a falta de planejamento, então eu senti que faltou um pouco de planejamento em relação aos professores, não em relação aos professores, mas em relação ao pessoal inteiro no projeto, porque eram atribuídas muitas atividades, muita coisa que era para ser feita a cada semana, e não tinha, talvez faltaram pessoas ou foi jogado muita tarefa para poucas pessoas fazerem, então eu estava mexendo em 2 projetos ao mesmo tempo e tinha que desenvolver coisas que eu não tinha tanta facilidade, então eu tive que me adaptar muito para fazer isso, mas no geral em questão de planejamento foi isso. A questão de adaptação a novos conceitos de trabalho, né, então que sempre tive que estar aprendendo alguma coisa nova e me adaptando e tendo que mudar, dar manutenção nas coisas que já estavam funcionando porque eles pediam para mudar alguma coisa que não estava do jeito certo. Essas questões. A falta de recurso e suporte para o desenvolvimento, porque a ideia do projeto era realizar a ciência de dados. Só que para realizar a ciência de dados a gente teve que fazer a estrutura para a gente poder realizar a ciência de dados, toda a coleta de dados, a manipulação, o tratamento dos dados, salvar esses dados em algum lugar para daí agora começar a fazer a ciência de dados. E o gerenciamento do tempo e sobrecarga por conta dessas questões do planejamento, de falta de mão de obra para fazer e ter muita tarefa para fazer em pouco tempo.